Todo mundo que eventualmente já entrou numa piscina já percebeu, né, que quanto mais fundo você estiver na piscina, quando você mergulhar mais profundamente na piscina, você sente uma pressão no seu ouvido, tá? Então você percebe que os fluidos têm uma pressão que varia com a profundidade. Então, se um fluido ele está em repouso em um recipiente, todas as porções do fluido devem estar em equilíbrio estático, tá? Então, estamos trabalhando a hidrostática. E a pressão é a mesma em todos os pontos com a mesma profundidade, independentemente do formato do recipiente. Tá? Caso contrário, o fluido não estaria em equilíbrio. Então, nesse brinquedo, né, aqui, muito usado em ilustrações, muito usado em exposições físicas, tá? Então, a gente teria aqui, por exemplo, aqui eu tenho vasos comunicantes, tá? Então, eu tenho aqui tubos conectados entre si, em espessuras e formatos distintos, mas que em todas essas profundidades, tá? Nessas mesmas linhas, tá? De profundidade, então, por exemplo, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, eles possuem pressões idênticas. Da mesma maneira, esse têm pressões idênticas, e essa linha aqui, né? Nessa profundidade tem pressões idênticas. Então ele só vai depender, no caso, da profundidade e não do formato, tá? Mas tudo isso daqui a gente vai ver mais detalhadamente nos slides a seguir. Então vamos demonstrar, tá? Vamos encontrar a relação que mostra que a pressão ele varia com a profundidade. Então para isso, vamos analisar uma região aqui mais escura, tá? Uma amostra de um líquido dentro de um cilindro. Então essa amostra ele possui uma seção de área, tá? Transversal igual a A, e essa amostra, tá? Ele estende-se de uma profundidade de D, tá? Então aqui nessa parte superior ele tem uma distância em relação à superfície de D, e aqui na parte inferior ele tem uma distância em relação à superfície de D mais H, tá? E a gente pode ver que existem três forças, tá, atuando sobre essa região. As três forças, tá, seriam essa aqui apontando para baixo, que seria a pressão, né, a P0 vezes a área, né, que isso aqui seria então igual a força, apontando para baixo. Eu teria uma força, tá, apontando para cima, que seria essa daqui, que é uma pressão vezes a área, tá? Então é uma força, no caso, que estaria apontando para cima, e também eu teria a força peso, né? Dessa porção desse líquido. Então, que seria igual a massa vezes a gravidade. Levando ainda, fazendo umas considerações, né? Que eu tenho um líquido, tá? Aqui, cuja densidade é igual a ρ, e também eu estou pensando que eu tenho esse líquido com uma densidade, no caso, uniforme, uma densidade homogênea, tá? Em toda a sua composição. Consequentemente, então, eu teria um líquido que não é compressível, então ele é incompressível, tá? Então, ele não vai sofrer compressão nenhuma. E a massa, no caso, tá? Eu poderia determinar através desse cilindro fazendo a relação, né? Que a massa vai ser igual à densidade desse líquido vezes o seu volume. Então, seria igual a ρ vezes a área, tá? Dessa seção vezes a altura. Lembrando que aqui é uma amostra, estou trabalhando aqui com uma amostra desse líquido, tá? Então, estou trabalhando dessa maneira. E aqui também eu tenho que fazer uma consideração, tá? Que eu estou analisando essas três forças. Mas alguém poderia pensar, mas não teria uma força que estou aplicando aqui nas laterais dessa minha amostra? Sim, eu teria forças que estou aplicando nas laterais dessa amostra. Mas lembre que essa força aqui, numa determinada profundidade, tá? Ela está se anulando, né? Se eu tenho uma força apontando aqui da esquerda para a direita, eu vou ter outra força aqui apontando da direita para a esquerda. Então, elas estão se anulando completamente, tá? Nas laterais. Então, as forças que eu tenho que trabalhar, que não estão se anulando, são essas superiores, né? Essa de cima para baixo, essa de baixo para cima e essa de cima para baixo. A parcela desse líquido, né, que está nesse formato desse cilindro, então ele está em equilíbrio. Tá? Se ele está em equilíbrio, o que significa?
que a resultante das forças que está atuando sobre ele tem que ser igual a zero. E agora a gente tem que escolher para fazer a análise dessas forças, né, uma direção cujo eixo seja positivo, né? Então eu estou escolhendo aqui para cima como uma direção positiva, tá? Então para cima como uma direção positiva. Então eu tenho que fazer a somatória dessas forças. E a somatória dessas forças tem que ser igual a zero. Então nesse caso aqui, eu vou ter uma força, né, P0 vezes área apontando para baixo. Então, eu vou ter um sinal negativo e vou ter aqui uma força P vezes área positiva, né? E aqui eu tenho esses vetores unitários J, tá? Só para mostrar, tá? Para indicar o seu sentido, né? A sua direção, que no caso aqui está na direção vertical, tá? Então aqui eu tenho uma força que está apontando para baixo e aqui eu tenho uma força apontando para cima. E além dessas duas forças, né, que estão ligadas à pressão, eu também tenho a força peso, tá? E essa força peso também está apontando para baixo. Então, menos m vezes a aceleração da gravidade, e ele está apontando para baixo. Lembrando, então, que a somatória dessas forças tem que ser igual a zero. Aqui, resolvendo a expressão, né, a gente vai encontrar, então, que P vezes A, ou seja, a pressão a força, tá? Devido a essa pressão nesse ponto, menos a pressão vezes a área, ou seja, a força aplicada nessa região, menos a força peso, né? Que seria ρ vezes A vezes H vezes G, tá? Vai ser igual a zero. Então, eu tenho a densidade vezes a área vezes a altura, né? Que seria esse Hzinho, vezes G. Isso me dá peso, tá? A força peso dessa amostra. Ok. Já que eu tenho a área, né, aplicada aqui em toda essa equação, então eu posso simplificar, né? Cortar essa área, cortar essa área, cortar essa área. Então eu vou encontrar que P, tá? A pressão nesse ponto inferior vai ser igual à pressão nesse ponto superior mais ρgh. Então a pressão, tá, em uma profundidade h abaixo de um ponto no líquido, em que a pressão é P0, né, é maior em um valor de ρgh. Então a gente pode ver que a pressão ela vai alterar, né? E no caso aqui do líquido, conforme eu aumento a profundidade, eu aumento o valor da sua pressão, tá? Em um valor de ρgh. E se o líquido, no caso, ele estiver aberto para a atmosfera e P0 é a pressão na superfície, tá, do líquido, então P0 é a pressão atmosférica. E em cálculo, tá, para os problemas, geralmente tomamos a pressão atmosférica como sendo P0 igual a 1 atm, tá? E 1 atm é igual a 1,013 vezes 10 a quinta pascals. E uma consequência dessa equação, né, que a gente encontrou é que a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido, né, é diretamente proporcional ao desnível vertical, né, entre eles. Em relação à superfície livre de um líquido, né, então eu teria aqui ΔP, a diferença de pressão, tá, entre dois pontos, ele vai ser igual a ρg ΔH. Tá? Então, por exemplo, essa relação ele foi desenvolvida, tá, por Simon Stevin, que era um engenheiro, químico, físico, enfim, nascido em Bruges, né, então belga, né. Então ele que formulou, no caso, esse teorema, então por isso que tem o chamado teorema de Stevin, né, por causa que ele que formulou esse teorema. Isso aqui, né, que ele mostra, então, que, por exemplo, que pontos em um mesmo nível sofrem a mesma pressão. Se ele está no mesmo nível, esse ΔH vai ser igual a zero, consequentemente, a diferença de pressão vai ser igual a zero. Ou seja, possuem a mesma pressão quando ele está no mesmo nível de profundidade. E aqui, só reforçando, não, o que eu já havia dito no início dessa parte da aula, né, que estamos tratando sobre a variação de pressão com a profundidade.
Então, que a pressão hidrostática não vai depender do volume de líquido, e sim da sua profundidade, né? Conforme a gente acabou de ver pelo teorema de Stevens. Então, a pressão nas linhas, tá, marcadas nessa figura será sempre a mesma, se estiver em um mesmo plano horizontal. E uma maneira simples que a gente teria para verificar e ilustrar, né, como que a pressão, né, varia com a profundidade, é pegar simplesmente uma garrafa PET aberta, né, aqui na boca, preenchê-la com água e fazer pelo menos 2 furos, né? Um na parte mais baixa, outro na parte mais em cima. Então você vai ver que a água, né, ele sai com uma força maior, mais forte, né, aqui na parte inferior. Então isso demonstra que existe uma pressão maior nessa parte inferior do que nessa parte superior. Aqui tem um simulador do FET, com o qual eu posso trabalhar um pouco com a questão da pressão, né? Como que a pressão varia com a profundidade quando está mergulhado no líquido, por exemplo. Então, nesse simulador, eu tenho, por exemplo, aqui 2 válvulas, né? Que eu posso encher uma com líquido e outra esvaziar com líquido. Esse líquido em particular, eu posso ver aqui que ele tem uma densidade de 1000 kg por metro cúbico. Então, consequentemente, eu sei que é a água, tá? Mas se eu quiser, também poderia variar, no caso aqui, a densidade desse fluido. A gravidade é a gravidade da Terra, né? Então é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu posso usar unidades métricas, ou em atmosfera, ou inglesas, mas eu quero usar a métrica. Eu posso colocar a atmosfera ligada ou desligada, vou trabalhar com a atmosfera ligada. Aqui eu tenho uma régua que pode facilitar na hora de eu fazer aqui algumas medições, né? Então, aqui eu posso colocar. Então, eu sei que esse tanque, no caso, ele tem 3 metros de profundidade aproximadamente. Eu posso colocar aqui o grid só para facilitar na leitura aqui em pontos fora, mais distantes, né, da régua. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. E também eu posso usar esses sensores, né, de pressão. Mas antes aqui, para fazer essa atividade, por exemplo, eu posso primeiro esvaziar totalmente o tanque, tá? Como poderia encher mais. Eu quero esvaziar primeiro totalmente o tanque. E aqui eu vou pegar um sensor de pressão. Nesse sensor de pressão, se eu colocar bem aqui ao nível, tá, do solo, então seria a pressão atmosférica ao nível do solo, tá? Então aqui, essa pressão atmosférica é de 101,325 kPa. Lembrando, como aqui eu estou com um simulador de língua inglesa, tá, ou americana, então eles adotam o ponto como fosse vírgula, tá? Então aqui é 101,325 kPa. E esse K simplesmente significa que é 10 a terceira, tá? Então aqui eu teria, se eu colocasse aqui como 10 a terceira, como fosse no caso 1000, né? Então aqui eu teria que a pressão seria de 101.325, tá? Pascals. Então, eu posso colocar um sensor aqui, vou colocar um outro sensor mais ou menos nessa posição, tá? Por volta de 1 metro. Vou colocar um outro sensor aqui por volta também de 2 metros. Ok. E agora eu vou encher ele totalmente de líquido, tá? Que no caso seria aqui a água. O que eu posso ver aqui nesse sensor? Olha, aqui ao nível do solo, tá? Então seria a pressão atmosférica, que não está dentro do líquido. Então é de 101.325 pascals. Aqui há uma profundidade de 1 metro, é de 111 mil e por volta de 282 pascals. E aqui em 121.540 pascals, tá? Deixa eu só acertar aqui mais direitinho a profundidade, ok? Então o que a gente pode perceber, tá, com esses sensores de pressão, olha, de 0 para 1 metro, tá, de profundidade, houve uma variação próxima de 10.000 pascals. Tá? Da mesma maneira, de 1 metro para 2 metros, eu tive uma variação próxima de 10.000 pascals. Tá? Então a gente pode olhar e verificar que, de fato, a pressão, no caso, ele só vai depender aqui da profundidade, né, no que tivesse o sensor. E como estou no mesmo líquido, então a diferença de pressão
dentro desse 1 metro vai ser de 10.000 pascals, da mesma maneira que daqui para 2 metros também seria uma diferença de 1 metro, também a diferença vai ser de em torno de 10.000 pascals, da mesma maneira de 2 para 3 metros, ok? Aqui eu também posso usar, né, outra parte do simulador, onde ele muda o formato do tanque. E lembrem-se, a questão da pressão só depende da profundidade, não vai depender do volume ou do volume contido no recipiente ou do formato do recipiente, não? Então aqui, por exemplo, deixa eu esvaziar totalmente aqui o tanque. Então se eu colocar, por exemplo, um sensor nessa posição e outro sensor mais ou menos próximo dessa posição e encher, tá? Eu percebo que a pressão, aqui obviamente vou ter uma pequena diferença por causa que eu não consigo colocar exatamente no mesmo ponto do outro sensor, tá? Eventualmente até conseguir, pronto, consegui colocar. Você perceba, olha, embora ele tenha formatos diferentes e eventualmente ele possua até volumes diferentes, a pressão, tá? Com a variação da pressão com a profundidade vai depender apenas da profundidade, né? Então aqui ambos estão no mesmo nível, né, de 2 metros, então ele vai ter uma pressão idêntica, tá? Se eu conseguir colocar ele no mesmo ponto, tá, de profundidade. Então aqui, por exemplo, 111.000 e aqui mais ou menos, pronto. Coloquei também na mesma profundidade, então você perceba que ele vai ter a mesma pressão. E também nesse simulador, eu também poderia escolher essa última opção, tá? Que seria para determinar a pressão de um fluido desconhecido. Então poderia eventualmente conseguir, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um fluido, que eu não sei qual que é. Então como poderia determinar a densidade desse fluido? Pois teria que lembrar, por exemplo, que a variação, né, de pressão entre dois pontos é igual a ρ G, né, a aceleração da gravidade, vezes a sua diferença de profundidade, a sua profundidade. Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, por exemplo, para tentar determinar a densidade de um fluido desconhecido. Eu poderia usar aqui a régua, né, só para novamente facilitar a minha leitura. Posso usar o grid, ok? Aqui ele já está na opção de eu determinar a densidade, não? Ou determinar, de repente, qual seria a densidade de um fluido desconhecido. E aí eu poderia usar um medidor de pressão em 2 pontos. Por exemplo, eu poderia colocar ele um aqui, outro aqui. Eu posso encher totalmente esse tanque. E eu poderia, de repente, fazer o seguinte. Poderia ver qual que é a diferença de pressão desses 2 sensores. Isso tem que ser igual, né, à densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença de altura, que seria 1 metro. A diferença de pressão eu já vou ter. Então, minha única incógnita seria a densidade, que seria, então, a densidade desse fluido A. Tá? Da mesma maneira, também nesse simulador, ele também brinca falando assim, e se eu estivesse num planeta desconhecido, né? Então, em vez de eu querer descobrir qual que é a densidade do fluido, eu de repente estivesse num planeta desconhecido. Então, eu quero saber qual que é a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, eu tenho que saber qual que é a densidade, né, do líquido. Então, a densidade do líquido aqui é a da água, mas poderia ser de alguma outra substância, mas aqui ele está o da água. E eu poderia fazer o mesmo procedimento, né? Então, de repente, determinar a pressão em 2 pontos distintos de profundidade. E agora eu sei qual o valor da densidade, eu sei qual que vai ser a diferença de profundidade, consequentemente, eu poderia determinar a aceleração da gravidade desse suposto planeta desconhecido. Então aqui tem um simulador que depois vocês podem explorar mais na casa de vocês. Como a pressão em um fluido depende da profundidade e do valor da pressão atmosférica, qualquer aumento da pressão na superfície deve ser transmitido por todos os outros pontos do fluido. Tá? E quem formulou esse princípio, tá, foi Pascal. Tá? Então, Blaise Pascal. Então, quem se interessar, tá, aqui tem um vídeo da
um vídeo da vida do Pascal. Então, a história dele até é bastante rica. Então, ele teve contribuições tanto da área de hidrostática, né, mas também em matemática, e também até tem filósofos, né, que estudam Pascal devido à forma como ele tentava tratar, tá, até a própria felicidade, ok? Então, Pascal tem uma contribuição bastante interessante, tanto da parte filosófica, mas também nessa parte de ciências, ok? Então, o que diz essa lei de Pascal, o princípio de Pascal? Que uma mudança na pressão aplicada em um fluido, ele é transmitida sem diminuição para todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. Uma aplicação importante da lei de Pascal é a prensa hidráulica. Tá? Então, por exemplo, uma força de módulo F1 aplicada num pequeno pistão com área A1, tá? Essa pressão, tá, é transmitida através de um líquido incompressível para um pistão de área maior, tá? Que no caso teria essa área A2. Então eu posso falar, olha, a pressão 1 vai ser igual à pressão 2, tá? Então, por causa que essa pressão é transmitida através desse líquido incompressível, então eu sei que a pressão 1 exercida aqui vai ser F1 dividido por A1, e isso tem que ser igual a F2, tá? Dividido por A2. Então, o que a gente pode perceber, tá? É que quanto maior for a área da secção transversal do âmbulo, tá? Do êmbolo, perdão, maior vai ser a força que vai atuar nele. Então, eu teria uma relação de F2 sobre F1 igual a A2 FA1, tá? Então, poderia reescrever, né? Dizendo que F2 vai ser igual a A2 dividido por A1, F1. Então, quanto maior for essa diferença entre as áreas, tá? Então, quanto maior for A2 em relação a A1, maior vai ser uma pequena força, tá? F1, ela vai ocasionar uma força muito grande nessa área maior, né? Com uma razão de A2 sobre A1. Então, desenhando uma prensa hidráulica com áreas adequadas a 1 e A2, uma grande força de saída, tá, pode ser obtida por meio de uma aplicação de uma pequena força de entrada. Uma coisa também que tem que ser lembrada, tá, é que, embora uma pequena força aplicada eu consiga transformar em uma grande força do outro lado do êmbolo, né, devido a essa diferença dessas áreas, em contrapartida, uma grande compressão que eu teria aqui nessa parte com êmbolo de menor área, ela vai resultar numa expansão, tá, numa elevação pequena do outro lado, embora tenha uma força maior, mas essa elevação vai ser menor. Isso decorre por quê? Por causa que os volumes, né, no caso, tem que ser iguais. Então, aqui esse volume que eu tenho nessa região tem que ser igual ao volume que eu teria nessa região de elevação. Mas como aqui eu tenho uma área maior, então, consequentemente, eu teria uma elevação menor. Aqui, como eu tenho uma área menor, então aqui essa compressão tem que ser maior. Consequentemente, tá, eu teria aqui A1 vezes variação de x1, que seria o volume, né, dessa região, tem que ser igual ao volume dessa região, que é dado pela área, tá, desse pistão, vezes a elevação que eu tive. Consequentemente, eu poderia encontrar a razão de A2 sobre A1 igual a ΔX1 sobre ΔX2. Lembrando daquela relação que eu encontrei anteriormente, tá? Que estava falando sobre o princípio de Pascal no slide anterior, que eu obtive que F2 sobre F1 vai ser igual a A2 sobre A1. Então, aqui eu posso igualar, né, essas duas equações. Então, eu posso obter finalmente que F2 sobre F1 vai ser igual a ΔX1 sobre ΔX2. Só fazendo aqui uma multiplicação cruzada, né, eu obtenho que, olha, que F1 vezes ΔX1 é igual a F2 vezes ΔX2. E o que é F vezes um deslocamento? É trabalho. Tá? Então, eu posso verificar o seguinte, olha, o trabalho que eu tive aqui para comprimir vai ser o trabalho que eu tive aqui para elevar essa prensa, tá? Esse carro. Então, o trabalho realizado por F1 sobre o pistão de entrada é igual, tá, àquele realizado por F2 sobre o pistão de saída. Então, houve uma conservação de energia nesse processo. E o princípio de Pascal
está na base do funcionamento de várias aplicações, tá? Então aqui, por exemplo, de um freio hidráulico, que usa o princípio de Pascal. Aqui a gente tem uma retroescavadeira, né? Na questão do braço, né? Também usa a questão do princípio de Pascal. Um macaco hidráulico, uma tesoura hidráulica, enfim. Então, o princípio de Pascal está na base do funcionamento de vários equipamentos. Aqui temos um exercício, né, envolvendo a teoria da lei de Pascal. Então, aqui temos o seguinte enunciado. Em um elevador de carros usado em postos de serviços, ar comprimido exerce uma força sobre o pistão pequeno que tem uma seção transversal circular e raio de 5 centímetros. Essa pressão é transmitida, né, por um líquido para um pistão de raio maior, né, que tem 15 centímetros. E aí é perguntado, qual a intensidade da força de ar comprimido, né, deve ser exercido para levantar um carro, e esse carro, né, no caso, ele pesa 13.300 newtons. E no item B, qual a pressão do ar que produz essa força? Aqui está a resolução do exercício. Então, aqui no item A, é perguntado qual a intensidade da força do ar comprimido que deve ser exercida para elevar um carro pesando 13.300 newtons. Ok. Fazendo uso, né, do princípio de Pascal, onde uma mudança de pressão aplicada a um fluido é transmitida sem a diminuição para todos os pontos do fluido, e para as paredes do recipiente, né? Então a gente pode verificar ou calcular, né, qual seria a pressão nesse ponto e nesse ponto, que no fundo será a mesma pressão, né? Então eu sei que a pressão nesse ponto vai ser F1 sobre A1, que tem que ser igual a F2 sobre A2, tá? Ok. As forças, né, que eu quero saber, qual é a intensidade de força do ar comprimido, nesse ponto que tem que exercer para que levante, né, o carro de 3.300 newtons. Então eu já tenho o F2. O que eu tenho que determinar então seria as áreas, tá? Então aqui nessa igualdade eu tenho que F1 é igual a 1 sobre A2, que multiplica por F2. Muito bem. A área, levando em consideração que aqui seria um cilindro, né? Então aqui teria uma área circular. Então eu sei que vai ser π vezes r ao quadrado, né? Os raios só foram dados. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado, né, no caso, é pegar aqui o raio que está em centímetros e passar para metros. Então aqui eu já fiz a conversão. Então, ao fazer essa substituição, eu vou encontrar que a força necessária para levantar um carro de 13.300 newtons vai ter que ser igual a 1,48 vezes 10 a terceira newtons, tá? Então, essa aqui que seria a força necessária para levantar esse carro. Já no item B, é solicitado que você encontre qual a pressão do ar, né, produzido, né, que vai causar essa força. Muito bem. Lembrando que pressão é igual a F1 sobre A1, né? Então é só eu fazer a substituição. Eu tenho que F1 é 1,28 vezes 10 a terceira newtons. A1 é a área, né? Então eu só faço a substituição que eu vou encontrar que a pressão, no final das contas, é igual a 1,88 vezes 10 a quinta pascal. Lembrando ainda que essa pressão exercida nesse ponto tem que ser a pressão em todos os demais pontos, né? Inclusive nesse outro ponto aqui. Nesse exercício, é dito o seguinte: estime a força exercida sobre o seu tímpano devido à água quando você está mergulhando a 5 metros de profundidade. E também é dito, né, que para você supor que a área do seu tímpano seja de 1 centímetro quadrado. Aqui temos a resolução do exercício, onde aqui do lado eu fiz o esquema, né, uma esquematização do problema. Então eu tenho um mergulhador que ele está mergulhado a 5 metros de profundidade em relação à superfície. E a 5 metros de profundidade, o tímpano dele vai sofrer uma pressão PB. Já na superfície, a pressão no tímpano é aquela da pressão atmosférica, né? Então estou chamando aqui de P0.
Lembrando, então, que pressão é igual a força sobre a área, consequentemente, força vai ser igual a pressão vezes a área. Tá? Então, aqui é a pressão exercida no tímpano, nessa variação de profundidade, e aí A vai ser a área do tímpano. Muito bem, então vamos primeiro aqui determinar a variação de pressão nessa profundidade. Ok, então essa variação de pressão vai ser igual à densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade. A densidade é a densidade da água, então é 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Já a aceleração da gravidade vai ser 9,8 vezes metros por segundo ao quadrado, 9,8 vezes metros por segundo ao quadrado, e a profundidade é de 5 metros. Fazendo a conta, você vai encontrar que a pressão, a diferença de pressão, vai ser igual a 4,9 vezes 10 a quarta pascals. Muito bem. Agora, tem que pegar esse resultado, né, e multiplicar pela área, a área do tímpano. A única coisa que tem que prestar atenção e tomar um cuidado é transformar centímetros quadrados em metros quadrados, uma vez que a pressão estou trabalhando aqui no sistema internacional. Aqui eu fiz a conversão, né? Então, 1 centímetro quadrado vezes 1 metro vezes 1 metro, né? Que seria 1 metro quadrado. E eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, aqui eu fiz a sua conversão, né? Então, aqui eu posso cortar esse centímetro, centímetro com esses centímetros. Então, vai me sobrar metros quadrados. E aqui, então, ia ficar 1 sobre 10 elevado à quarta, né? Que isso, então, vai ser igual a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Ok. Então, eu pego esse valor, substituo na equação. Então, eu vou encontrar que a força está exercida no tímpano, né, a essa profundidade, vai ser igual a 5 newtons. Nesse mesmo simulador, eu posso estudar, né, o princípio de Pascal através dessa terceira opção. Tá? Onde aqui ele não é exatamente uma prensa hidráulica, mas ele tem um vaso comunicante, né? Onde a transferência, se eu colocar uma pressão aqui de um lado, essa pressão tem que ser transferida ao longo do todo o recipiente, né? Em todos os pontos do fluido. Então, como a gente pode perceber isso, tá? Olha só, eu posso colocar um sensor de pressão aqui em alguma posição. Então, aqui dentro do líquido, né? Então, eu vou colocar um ponto só que onde fique mais fácil se eventualmente eu perceber essa variação. Então, vou tentar colocar aqui num número redondo, tá? Ou próximo disso. Então, vou colocar aqui em 105,011 kPa, ou 105.011, né, pascals. Ok. Agora eu vou colocando aqui algumas massas, né? Então vamos lá. Então, se eu colocar uma massa de 250 kg, eu posso colocar outra e vou colocar aqui mais uma. Então, vou colocar aqui 1.000 kg, tá? Então, se eu colocar aqui 1.000 kg, eu tenho que multiplicar isso aqui por 9,8, né, para saber o peso. Aí eu posso, em cima desse peso, se eu dividir pela área, tá, que seria esse diâmetro, esse raio que eu teria desse pedaço, então eu conseguiria determinar a pressão. Então, a pressão que esses pesos fazem nesse pedaço desse tubinho, ele tem que ser transferido por todo o líquido. E a pressão foi transferida para cá também, né? Então, a diferença de pressão que houve ao adicionar esse peso tem que se mostrar também aqui na diferença de pressão no sensor. Antigamente, ou anteriormente à colocação de peso, se vocês se lembrarem, era por volta de 105 mil pascals. Agora, ele está em 106,617 quilopascals, ou seja, 106.617 pascals. Então, houve uma variação aqui em torno de 1.600 pascals. Tá? Então, se eu tirar aqui novamente, perceba que ele estava em torno de 105,11. Agora, colocando aqui, ele foi para 106,6. Então, aquilo que eu falei para vocês, houve uma variação em torno de 1,6 quilopascals, tá?
se eu colocasse aqui 1000 quilogramas, tá, ok? E perceba também que lá na, no teorema, né, na teoria de Pascal, no princípio de Pascal, uh, essa transferência de pressão não vai depender do fluido, ok, pessoal? Então aqui, por exemplo, se eu alterasse aqui o fluido, em vez de usar a água, usar aqui, por exemplo, a gasolina, que tem uma densidade de 700 kPa, quer dizer, uma densidade de 700 kg por metro cúbico, tá? E eu posso verificar como que vai ser a transferência de pressão. Vou colocar aqui novamente num valor redondo, só para ficar mais fácil novamente para se determinar, tá? Ok? Vou colocar aqui em próximo de 105 kPa. Agora eu vou colocar aqui novamente os pesos, tá? Então vou colocar aqui novamente 1000 kg e perceba que novamente essa diferença de pressão ficou novamente em torno de 1,6, né? Então era de 105 kPa, agora foi para 106,5 ou 0,6, né? Quilopascals. Então houve realmente uma variação em torno de 1,6 quilopascals. Então não vai depender, no caso, do fluido que está sendo utilizado. Então essa transferência de pressão não vai depender do fluido, ok? Porque aqui eu estou trabalhando com diferença. Então, o princípio de Pascal sempre é o mesmo, tá? Não importa aqui qual fluido que eu estou utilizando. Se eu usasse, por exemplo, mel, aqui novamente, vou colocar aqui só para um número redondo, só para ficar mais fácil observar essa variação. Então, eu deixei aqui em torno de 110. Então, ele teria essa variação de pressão ao adicionar esse peso, você teria que ir para em torno de 111, né, 0,6. Então, colocando aqui. Então, novamente, né, então ele realmente ficou em torno de 111,6 kPa. Tá? Então, aqui é uma maneira de você também estudar um pouco do princípio de Pascal e de uma prensa hidráulica, tá? De um elevador de carro. Então, não é exatamente um elevador de carro, mas usa o mesmo princípio de Pascal.